Bom dia a todos. Boa terça-feira para todo mundo. Vamos colocar aqui o tema da nossa live, que hoje a gente vai falar sobre algumas estratégias. Oi, Leandro, bom dia, tudo bom? Algumas estratégias de diferenciação no mercado para a gente ter mais resultados. Esse é o tema da nossa live de hoje. Até trazer uns 2 minutos aqui que eu não estava achando meu óculos. Bom dia. Você estava aqui ontem também, né, Leandro? E aí a gente vai ter outra live na quinta também, né? A gente vai ter outra live na quinta. E olha, eu não. Bom dia para vocês que estão entrando. Lene, Mila. E eu coloquei o óculos, mas acho que é meu olho mesmo. Não estou enxergando muito bem hoje, não. E aí, tudo bom com vocês? Tudo legal? Então, hoje a gente vai ter esse tema super interessante e eu vou trazer alguns cases, como eu comentei ontem, né? Eu vou trazer alguns cases para vocês hoje de diferenciação, né? Alguns cases de aplicação já disso na prática, na realidade. Vou trazer hoje alguns casos de empresas maiores, tá? Hoje eu vou trazer alguns casos de empresas maiores, que são alguns casos assim que já foram muito bem documentados. E amanhã, na aula do YouTube, que vai ser às 8 da noite, né? A aula ao vivo no YouTube, eu vou trazer alguns cases de empresas menores, tá? Amanhã à noite eu vou trazer alguns cases de empresas menores e de profissionais liberais também, tá? Então amanhã... Oi, tudo bom? Bom dia! Amanhã também eu vou trazer esse... Porque é o caso de vocês aqui, não é? É o caso de todos vocês aqui, no geral, né? Micro, pequenos empreendedores, profissionais liberais... Então eu quero trazer hoje, nessa nossa live, esses cases que são maiores para vocês entenderem as possibilidades e a extensão dessa questão da estratégia de diferenciação. Mas amanhã na aula do YouTube eu quero trazer esses cases menores, né, para a gente ver a possibilidade realmente, ver como gente que é pequena, né, como nós, também está usando isso, né, para se diferenciar no mercado, tornar realmente a concorrência irrelevante e tudo mais. Tô vendo que tem bastante gente nova entrando, né? Tô vendo alguns nomes novos aqui entrando, sejam muito bem-vindos. Eu imagino que vocês estejam entrando, vi que tem gente entrando, começando a seguir agora, né? Então, muito prazer em conhecer vocês, né? Eu sou Giovana. E essa semana a gente está trazendo esse tema da diferenciação, né? Eu costumo pegar alguns temas assim para trabalhar em lives. E na semana passada a gente já veio com isso, né? E na semana passada o que a gente falou? Foram dos cases de inovação no pós-pandemia, né? A gente falou das tendências de mercado e das inovações no pós-pandemia, trazendo desde as tendências, as 10 tendências que estão maiores, né? Que estão ganhando mais espaço, o que esses inovadores têm em comum. E também a gente trouxe casos, estudos de caso, né? Exemplos específicos. Oi, Zu, bom dia, tudo bom? Então foi mais ou menos isso que a gente começou a falar na semana passada. Conversa sobre inovação e sobre diferenciação de mercado. Então, ontem, na semana passada... Tô lembrando aqui que dia que foi que eu falei. A gente teve uma conversa, acredito que foi na live da semana passada, que a gente estava falando sobre o que é inovação e o que não é, né? Isso, na live da semana passada a gente trabalhou a questão de desmistificar a inovação, certo? Então a gente estava trazendo a ideia de que inovação nem sempre é disrupção, nem sempre precisa ser disruptiva. A gente trouxe a ideia
de que a inovação tem a ver exatamente com a questão da novidade e que isso pode ser, inclusive, uma questão incremental. Então, a gente trouxe a ideia da inovação enquanto valor, né? Tanto que para quem está no grupo do Telegram, eu sei que tem gente aqui que está no grupo do Telegram, eu até mandei para vocês um resumo, lembra? E se você entrar no grupo do Telegram hoje, o resumo tá lá. O Telegram é diferente do WhatsApp, né? Quando você entra, você tem acesso aos recursos anteriores. Então, eu tenho sempre mandado o resumo das lives semanais, né? Então, eu mandei realmente esse resumo, tanto das inovações do Covid, que eu comentei agora há pouco, quanto esse outro. E aí, nessa levada da inovação de valor, é que eu tô trazendo hoje essa nossa conversa de estratégias mesmo para a gente se diferenciar no mercado e ter mais resultados. E eu sei que todo mundo gosta muito de cases, né? Então ontem, tô andando aqui com o meu tripézinho, tá? Então ontem a gente falou um pouco sobre qual que é a subversão da lógica, né, dentro da estratégia do Oceano Azul, que é muito a nossa conversa dessa semana. Inclusive, a aula de amanhã é sobre estratégia do Oceano Azul especificamente, né? Ela completa passo a passo para você entender como ela funciona, quais são os passos, enfim. Ter uma noção da extensão dela, né? Porque eu tenho uma aula sobre estratégia do Oceano Azul no meu YouTube, mas ela é uma aula sintética, né? Então, amanhã a gente vai fazer isso. E aí, ontem eu trouxe essa subversão da questão de posicionamento, certo? Então, hoje, eu quero trazer esses cases para vocês. E aí, eu vou depois eu vou inverter a câmera aqui, porque eu quero mostrar algumas fotos, tá? Das empresas que eu vou comentar com vocês. De duas delas, uma vocês já conhecem, eu vou falar, mas vocês já conhecem a empresa porque é um case brasileiro. E as outras, eu vou depois inverter a câmera para mostrar para vocês aqui algumas fotos no meu computador. Então, vamos trabalhar esses cases e aproveitando, se alguém tiver alguma dúvida, né, em relação a ontem, as minhas lives, elas acabam, não tem como, né, quem tem alma de professor é assim, elas acabam tendo tanto essa vibe de aula, às vezes, que eu sinto que vocês, às vezes, ficam meio tímidos aí em fazer perguntas, tá? Então, fiquem à vontade para fazer, mesmo que eu não veja na hora, depois eu volto. Tomando meu bullet aqui. Então, vamos lá. Ontem a gente falou da subversão do trade-off, ou seja, da compensação entre valor e custo. Não foi isso que a gente falou? O trade-off entre valor e custo. Ou seja, nem sempre para aumentar o valor você precisa aumentar o seu custo. A ideia do Oceano Azul é você aumentar o valor enquanto diminui o custo, focando no que é valor para o teu cliente. E a Azul está falando que posicionamento no mercado é sempre um problema para mim. É um problema geral, né, para os micro e pequenos empreendedores. Agora, deixa eu falar uma coisa em cima desse comentário seu, Zu, que é uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto eu estava preparando o conteúdo, tá? Eu vou, no último exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou falar de uma coisa importante que eles fizeram, que tem a ver com uma mudança muito grande dentro da empresa. E eu acho que aí tem uma questão importante. A gente quer um posicionamento, e eu não estou falando especificamente para você, tá? Tô falando para todo mundo, tô falando inclusive para mim. Inclusivamente, inclusive para mim. A gente quer a mudança, a gente quer o posicionamento, mas nem sempre a gente está disposto a pagar o preço. E qual que é o preço da mudança? É mudar. É óbvio, né? Mas, enfim, mudar nem sempre é fácil. Então, as nossas resistências todas se levantam, né? Aqueles muros, assim, se constroem, né? A jato, rapidamente. Então, assim, às vezes, a gente fica, assim, gostando muito da fantasia da inovação e da mudança. Mas será que a gente está disposto a mudar de verdade? O legal da estratégia do Oceano Azul é que ela dá o processo, né? Ela dá o processo para a gente de implementação e de mudança. Então, vamos trazer um primeiro case, que eu vou falar todo como ele foi, para vocês entenderem, inclusive, como eles fizeram essa subversão
do trade-off, ou seja, da compensação entre valor e curso. Eu trago o termo em português e inglês porque no universo da administração é muito normal usar o termo trade-off, tá? É trade-off, né? Essa compensação, essa troca, né? Por isso que eu trago os dois termos sempre. Então, esse primeiro case é uma rede de hotéis chamada Citizen-M, que seria Cidadão M, né? Então, é uma rede de hotéis internacional. Hoje em dia, eles estão presentes já no mundo todo. Eu não sei se tem aqui no Brasil, eu acho que não tem aqui no Brasil, mas eles têm em muitos lugares do mundo. Que besteira, né? Não procurei se tinha aqui no Brasil, mas eu nunca ouvi falar dessa rede aqui. Então, chama Citizen-M, né? Cidadão M. E assim, qual que é a lógica do trabalho deles? Então, vamos falar do case, tá? O presidente, né, o CEO lá da empresa, numa entrevista, ele disse o seguinte, ele falou assim, o universo da hotelaria e da hospitalidade é um universo com uma competição muito acirrada, é um nível de competição altíssimo. E ele também falou que o oceano é tão vermelho, né? E eu até fiz umas anotações aqui para não perder nada. Que o oceano é tão vermelho que às vezes um hotel compra o outro e a única coisa que eles fazem é tirar o logo, tirar a identidade visual da fachada e trocar uma identidade pela outra. Não muda mais nada. Não muda a equipe, não muda os quartos, não muda a decoração, não muda sistema, não muda processo, não muda nada. De tão grande que é o Oceano Vermelho, ou seja, de tão indiferenciado que é. Imagina você comprar uma outra empresa e só trocar o logotipo, quer dizer, não tem diferenciação nenhuma. Inclusive assim, fazendo uma parte aqui, isso é uma coisa que a gente fala também em relação à marca, né? Nas suas plataformas, no seu site, poderia tirar o teu logo e colocar qualquer outro sem prejuízo, né? E beleza, as pessoas entenderiam, tá tudo certo? Se isso pode acontecer, quer dizer que sua marca não tem diferenciação nenhuma, né? Não tem diferenciação nenhuma. Por quê? É tudo igual. Né? É tudo igual. Então, o Citizen-M, o mercado de hotelaria, ele é esse oceano vermelho. E aí ele fala assim, a única diferença que tem dentro desse oceano vermelho na hotelaria, que eu estou usando aqui como exemplo, é a questão de que eles competem entre si nas faixas. Então, assim, Hotel 5 estrelas compete com Hotel 5 estrelas, Hotel 4 estrelas com 4, 3 com 3. Então, os oceanos vermelhos estão dentro das faixas, né? Que as pessoas estão procurando. É isso. Aí, o que o Citizen-M fez? Eles ativamente, porque eu estou trazendo esse case porque foi um case que ativamente aplicou a estratégia do eles ativamente aplicaram. Então, eles estudaram a estratégia do Oceano Azul, pegaram as ferramentas, foram fazer um estudo e falar assim, o que a gente pode mudar para tentar construir um oceano azul para a gente dentro desse mercado tão acirrado da hotelaria. Então, eu estou trazendo um case de uma empresa que fez isso intencionalmente. Na aula de amanhã no YouTube, eu vou trazer para vocês 2 tipos de exemplos de casos que fizeram isso intencionalmente e de casos que acabaram construindo isso por usarem intuitivamente o processo, mas que não necessariamente fizeram isso intencionalmente, tá? Beleza, vamos lá. Então, ele falou assim, qual que foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles pegaram cada faixa de estrelas, então 5, 4, 3, e eles pegaram o que era mais importante para o cliente, né? Dentro de cada faixa, o que era mais importante. Então, por exemplo, dentro de um hotel 5 estrelas, a questão de uma cama king size, né, numa cama muito grande, é importante. Eles começaram a pegar coisas, tá? Um chuveiro de primeiríssima qualidade era muito importante. E quem já ficou em hotel 4 estrelas, em hotel 3 estrelas, então, sabe que chuveiro é sempre uma incógnita, né?
Então a questão do chuveiro era muito importante. A questão do Wi-Fi de qualidade em todos os andares, em todos os quartos, também era muito importante. Se você já ficou em hotel 3, 4 estrelas, você sabe que no geral eles têm, mas também, né, tem ou não tem, enfim. Então o Wi-Fi era muito importante. Estou citando algumas coisas que eles levantaram, tá? A questão estética. Ou seja, a beleza da decoração do quarto, principalmente para as faixas mais altas de hotel, ou seja, na faixa dos 5 estrelas, as pessoas se importam muito com a estética. Na faixa do 3 estrelas, as pessoas estão se importando com o quê? Com o preço, né? Com o preço. Então, a questão da estética é muito importante. Beleza, esses foram alguns pontos que eles colocaram. E aí eu já vou falar algumas outras trocas que eles fizeram, tá? Então eles pegaram, fizeram esse levantamento, e aí agora eu dei alguns exemplos do que é importante de verdade para o cliente. Então, nos 5 estrelas, todas essas questões de cama, chuveiro, estética. No 4 estrelas, no 3 estrelas, a questão do preço. E as áreas comuns também, né, do hotel e tudo mais. Eles resolveram manter e ampliar, e a gente vai usar essas palavrinhas depois, na quarta hora que eu explicar para vocês, vocês vão entender que essas palavras são importantes na estratégia do Oceano Azul, tá? Eles resolveram manter e ampliar alguns desses valores para o cliente, e eles resolveram reduzir, outra palavrinha importante, e eliminar, outra palavrinha importante, outros valores. Então, eles diminuíram o espaço do quarto. Então, eles têm um número maior de quartos do que um hotel 5 estrelas. Só que eles mantiveram dentro desse quarto a experiência do quarto de luxo. Ou seja, eles têm uma cama super grande, eles têm um chuveiro de primeiríssima qualidade, um Wi-Fi super top e uma decoração de primeira linha. Então, eles mantiveram a experiência num quarto de tamanho menor. Eles ampliaram a quantidade de quartos e isso já começou a dar margem, né? Dentro das áreas comuns, eles entenderam que para o hospedeiro, a pessoa que se hospeda no hotel, para o viajante, é muito importante ter uma experiência de familiaridade, de se sentir em casa. Então, eles trabalharam as áreas comuns desse lobby, né, e dessa recepção com uma estética de altíssimo nível, para a pessoa se sentir muito bem ali. Então, isso foi uma coisa que eles introduziram, né, dentro da experiência do hotel. Eles eliminaram de dentro do hotel os restaurantes. Por quê? É um custo grande para o hotel, né? Da receita e tal, mas também é um custo grande, um espaço, etc e tal. E os hotéis deles estão sempre em metrópoles. Então as pessoas elas querem sair para conhecer os restaurantes e a comida local, etc e tal. Então eles eliminaram uma palavra importante, os restaurantes. E eles eliminaram as equipes tradicionais de hotel. Então, o porteiro, a recepcionista, a pessoa que faz o check-in, o boy que vai levar as malas, eles eliminaram esse tipo de equipe e eles introduziram um tipo só de equipe, que eles chamam de embaixadores. Esse é o único profissional que tem dentro de um hotel Citizen-M, que é o embaixador. O embaixador, ele faz tudo. Ele te ajuda com o check-in, ele te ajuda a levar a mala, ele vai fazer um café para você, que eles têm o bar, né? Então, vai fazer um café, vai fazer um drink, vai tirar a sua dúvida. Eles eliminaram a mesa da recepção, onde você faria o check-in tradicionalmente, que teria fila e esse tipo de coisa. E eles inseriram quiosques, que nem quiosque de aeroporto, onde a própria pessoa pode fazer o check-in, o pagamento, etc e tal. Então, com esse processo, eles reduziram a equipe em 50%. Ou seja, diminuíram custos, certo? Então, beleza. Com esse processo todo, qual foi o Oceano Azul que eles criaram? Eles criaram uma linha que é uma experiência de hotel 5 estrelas com um preço de hotel
4 estrelas. Eles diminuíram, eu tenho até aqui o valor, eles diminuíram em 34%, não tô achando aqui, é 34% mais barato do que um hotel 5 estrelas, ou seja, é 2/3 do valor, né? Para uma experiência muito parecida. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês algumas... Peraí, vamos ver, é aqui que eu viro. Para mostrar algumas fotos, deixa eu ver se dá para ver, acho que não dá para ver muito bem, né, de longe. Compensa depois vocês entrarem para ver, deixa eu pegar uma foto interessante aqui, que é de uma sala deles, e entrar nessa foto, grandona, que aí eu acho que dá para vocês verem. Eles acabam... não vai deixar. Mas acho que dá para ver aqui, né? Que tem uma sala bem interessante, ó, aqui no fundo. As áreas comuns deles, né? São muito bonitas. E o quarto? O quarto ainda tem uma estética bem interessante, né? Deixa eu virar cá. O quarto ainda tem uma estética bem interessante, mas com todas essas coisas mais simples, certo? Vamos voltar aqui para mim. Então, eles criaram essa experiência que é de um hotel 5 estrelas com 34% mais barato, com uma diminuição enorme de custos para eles, 50% menos de staff, muito mais quartos, etc. e tal. Então, eles criaram um oceano azul. Essa é a ideia, tá? Do Citizen-M. Eles criaram um oceano azul para eles. Então, esse é o primeiro case que eu queria trazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação para fazer, podem colocar aqui nos comentários. Um outro caso que eu queria trazer para vocês, que é o caso que eu falei que é brasileiro, é da Kimberly-Clark, né? A Kimberly-Clark é a empresa do papel higiênico Neve. Todo mundo conhece o Neve, né? Mas não só dele, de tantas outras linhas, né? É uma empresa muito grande. O CEO da Kimberly-Clark, não é, até assim, né? Ele não é mais o CEO o que fez isso, né? Mas o CEO que fez esse processo que eu vou contar para vocês, ele falou que geralmente no mundo, esse tipo de nicho de mercado vai ter, um oceano vermelho, mas geralmente são 8 competidores, 10 competidores. E que aqui no Brasil era um mercado com oceano vermelho muito acirrado. Ele tinha mais de 50 competidores. Então estava muito complicado as margens, né, da empresa. E aumentou muito, né, o número de competidores. A gente percebe, se você parar para pensar no mercado, né, na tua visita ao mercado nos últimos anos, você vê como mudou, né, como ampliaram realmente as marcas, né, nesse setor. E ele precisava, então, criar uma inovação para melhorar as margens da empresa, certo? Para dar resultado, o CEO tem que dar resultado. E ele também, por que eu estou trazendo esse case? Porque ele também foi um case intencional. Eles também foram estudar a estratégia do Oceano Azul e aplicar. Ele criou um grupo de trabalho dentro da empresa para estudar a estratégia do Oceano Azul e criar soluções. E ele mesmo fala que ficou surpreso, né, como a equipe o surpreendeu. Né, que a equipe trouxe 2 soluções importantes para ele. Ele falou que antes, né, no mercado, qual que era o estado do mercado? As opções no ponto de... O que eles descobriram, né? E assim, quando eu falo descobriram, quem fez curso de Design Thinking comigo sabe bem dessa coisa também. Que é a coisa de realmente ir conversar com o cliente e entender com o cliente, né? Eles foram fazer essa pesquisa de campo. E aí eles descobriram que as opções no ponto de venda para o cliente eram muito confusas, né? Era muito confuso a proposta de valor. E também era um item muito difícil de carregar e de armazenar. Já está se ligando qual que foi essa inovação? Então, essa equipe foi trabalhar, né, o processo da estratégia do Oceano Azul e eles trouxeram 2 ideias depois, né, para eles implementarem. A primeira ideia era a utilização de papel reciclável, né? De papel de origem reciclável na confecção dos rolos. Essa foi a primeira questão. A segunda questão foi aquela ideia do rolo de papel comprimido.
né? Aquele rolo amassadinho, sabe? Isso foi, então, a Kimberly-Clark que lançou essa ideia. Hoje em dia, a gente vê isso, muitas marcas têm essa opção, né, do papel com o rolo amassado. E qual que era a ideia do valor aqui? É mais fácil de transportar, é mais fácil de guardar, ocupa menos espaço na sua casa. Eu, particularmente, nem gosto muito, né? Mas para quem tem o problema de espaço, talvez é fundamental, né? Comprar esse tipo de item, que é o rolo amassado, o comprimido, né? E aí, trazendo um detalhe aqui, que uma das questões que a gente analisa quando vai aplicar uma estratégia do Oceano Azul, quando você vai decidir por uma estratégia, é justamente qual que é o tempo que você vai ter para ficar navegando nesse Oceano Azul. Ou seja, o quão copiável, quão facilmente copiável é aquela estratégia. E aí a gente vai tentar usar estratégias com mais dificuldade de ser copiável, tá? O caso do Citizen-M, que eu trouxe aqui, ele é uma marca tão, né, ela tem tantos desenhos, tantas questões, que é muito difícil de copiar a experiência da marca. Mas a Kimberly-Clark já, esse case já não era não era tão forte essa distinção. Eles tiveram o resultado que eles quiseram. Então, vou até falar, olha, eles diminuíram, a partir dessa inovação, né, de valor, eles diminuíram 15% de custo com os armazéns deles, eles diminuíram 19% com o custo da embalagem e eles tiveram 20% do aumento das margens de resultado com o produto. Eles receberam também muita publicidade em função dessa inovação e cresceram pra caramba no mercado, que eles estavam estagnados e perdendo mercado. Então, eles conseguiram o resultado que eles estavam buscando. Isso durou um tempo e aí as outras marcas começaram a imitar, né? Mas é lógico, a primeira pessoa que faz acaba tendo, tanto que a gente sabe que a marca Neve, a marca Snob, né, para os papéis toalha, elas são as marcas tops, né, do mercado. Mas foi uma estratégia que acabou sendo copiada, tanto que hoje em dia é a base da indústria, todas as marcas têm, tá? Então, esse é um segundo case que eu queria trazer para vocês entenderem que foi a aplicação da estratégia do Oceano Azul. Depois, e aí vocês estão entendendo a lógica, né, do que você tira, que você diminui coisas, que você introduz coisas a partir do que é valor para o cliente. E tem um terceiro caso que eu quero trazer para vocês, que é o caso de uma empresa americana chamada Wawa. Alguém conhece essa empresa? Alguém já foi para lá e já foi? Já visitou? Já conhece? Vou tomar um golinho do café. Então, essa empresa, né, a Wawa, é o terceiro caso que eu queria trazer para mostrar. Por quê? É uma empresa também que ativamente aplicou a estratégia do Oceano Azul. É engraçado porque quando você entra para ver sobre a Wawa no Google, eles têm alguns comentários assim, que é uma empresa dessas que tem seguidores que parece que é um culto. E eles têm essa expressão em inglês que eles falam que é cult-like followers, que são os seguidores tipo culto, né? Só que de uma empresa. Então, que a gente sabe que os cultos, né, religiosos, aquelas coisas, aqueles líderes que a gente vê, inclusive muito nos Estados Unidos, né, que os seguidores seguem cegamente, né? E aí tem algumas empresas que elas conseguem criar uma marca tão forte, tão grande, que eles brincam que parece que os seguidores daquela marca são um culto, né? A gente tem uma marca Olha, aqui é um outro case interessante para eu trazer. Acho que eu vou trazer esse case amanhã para vocês, que é uma marca chamada SoulCycle, tá? Vou anotar aqui para trazer amanhã ou, enfim, no curso, enfim, essa marca para vocês. A SoulCycle é uma marca que eles falam que parece um culto. Tem gente que falou isso da Apple já. A Wawa também é uma marca assim, tá? O que é o case da Wawa? Eles eram um posto de gasolina nos Estados Unidos, que também tinha uma loja de conveniência e um serviço de alimentação.
conhecemos milhares desses, certo? Aqui no Brasil também tem um monte, né? Tem Select, Hungry Tiger, AMPM, enfim, a gente nem sabe qual é de qual empresa. De tão igual que eles são, né? Essas opções são totalmente iguais. E aí, o que que eles precisavam fazer? Criar um posicionamento diferenciado no mercado, criar um oceano azul, para eles conseguirem habitar um lugar diferenciado dessa concorrência acirrada entre o posto de gasolina, a loja de conveniência, etc. e tal. Presta atenção numa coisa, eu tô falando de cases que talvez não tenham nada a ver com o seu nicho de mercado, mas eu tô falando de 3 cases completamente distintos e a lógica é a mesma. A ideia de você entender isso daqui é você entender a lógica, porque a lógica é a mesma. Inclusive, vi que a Érica entrou aqui. Érica, acabei de falar de um caso que eu vou apresentar na aula de amanhã e que é da área fitness, né? Vamos dizer assim, que é da área fitness, né? Então, a lógica que eles, desses oceanos azuis que eles criaram, é sempre a mesma. Então, vamos falar do Wawa. Eles eram um posto de gasolina, uma conveniência e uma loja de alimentação, né? Como a gente vê, que vendia, sei lá, cachorro-quente, alguma coisa assim. E essa área estava virando um oceano vermelho, né? Tava virando um oceano vermelho para eles. E aí, eles resolveram aplicar a estratégia do Oceano Azul. Só para a cachorrinha parar de latir, tá? Eles resolveram aplicar a estratégia do Oceano Azul. E aí, eles inverteram a lógica. Eles resolveram virar um restaurante que também tinha uma loja de conveniência e um posto de gasolina. Parece pouco, mas não é, porque é uma inversão completa da lógica. É diferente eu chegar numa loja, num posto de gasolina que tem uma conveniência ali no fundo, do que eu chegar numa loja que é um restaurante que tem um posto de gasolina ali no fundo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, antes da gente continuar falando do caso, a fachada, tá? Das lojas da Wawa. Vamos ver se vai dar para ver aqui no computador, tá? Ó, vocês estão vendo como são lojas grandes, ó. Aqui, né? É uma loja bem grande, né? A fachada dela aqui, deixa eu colocar essa daqui maior, olha. São lojas bem grandes, né? Então, muda completamente a lógica deles. E aqui dentro, tá? De como é uma loja deles hoje dentro dela, né? Então, peraí, deixa eu virar aqui de novo. Então, como foi o case deles, tá? Como foi a ideia do que eles fizeram? Eles resolveram redesenhar todos os processos e os sistemas para começar, então, a entregar refeições. Essa foi a ideia. E aí eles acabaram sendo, nesse universo, o primeiro restaurante com comidas frescas, de qualidade, saudáveis, apetitosas de verdade e que também vende combustível, né? Então essa passou a ser a lógica. E a gente sabe que loja de conveniência, no geral, é um salgadinho, é um cachorro-quente, é uma coisa assim, né? Então, eles ampliaram essas opções. E eles diminuíram. Aí, vamos voltar na mesma lógica lá. Como que eu faço para diminuir custo? Esse é um dos pontos. Diminuir custo. Então, eles fizeram parcerias com distribuidores e logística, né? Em relação aos alimentos, até porque é uma rede que tem nos Estados Unidos inteiro, para trazer essa oferta do produto. E aí, então isso eles fizeram para reduzir os custos, mas eles eliminaram, estão vendo as palavrinhas que eu estou falando, né? Reduzir, eliminar, inserir, criar, ampliar. Eles eliminaram o espaço para sentar dentro do restaurante. Então, dentro do restaurante não tem a área de mesas, etc. e tal. É só para você pegar, né, a comida, mas vocês viram que é bem amplo, né? Então, eles tiraram isso e eles tiraram o drive-thru, né? Eles também tiraram o drive-thru. Então, eles eliminaram isso, que era uma coisa muito comum em restaurante desses tipos, que é um restaurante o quê? Focado em refeições rápidas.
Só que, então, eles colocaram coisas que são realmente apetitosas, saudáveis e frescas, tiraram o espaço de sentar dentro e tiraram o drive-thru. Eles também, um dos aspectos que a estratégia do Oceano Azul trabalha é a questão da humanidade, do humano no processo. Lembra no exemplo primeiro que eu dei da rede de hotel do Citizen-M, que eles transformaram os funcionários em embaixadores? Né, e mudou a experiência da marca, mudou também a apropriação do funcionário e o significado até do trabalho dele ali dentro, né, porque ele está realmente vendo o processo do começo ao fim, né, atendendo a necessidade, acho que dá uma sensação de serviço muito maior. E aqui eles fizeram o seguinte: as pessoas não são mais funcionários da empresa, elas são associados da empresa, com o objetivo de entregar a experiência da marca. Mas eles não fizeram isso só para inglês ver. Eles dão 40% das ações da empresa são dos funcionários. Então, além de ter o salário, e eu estava até vendo umas postagens aqui no Google, né, de pessoas falando como que funciona. Então, além de ter todos os benefícios que eles têm de aposentadoria, que é aquele 401k, né, nos Estados Unidos, a coisa da aposentadoria, de auxílio médico, etc, etc, eles têm ações da empresa e eles também têm participação no lucro. Então, é claro que fica do interesse das pessoas, desses colaboradores, trazer uma experiência realmente diferenciada para a marca. Interesse que tenha lucro, porque eles vão ter participação no lucro, né? Já trabalhei em empresa que tinha participação do lucro e eu lembro como que era a questão de bater a meta para saber que a gente ia ter a participação, né? Enfim, tem empresas que são... Não quero romantizar, tá? Tem empresas que usam isso de formas não tão legais, né? Mas me parece que o AWA, pelo menos nesse projeto, a intenção era fazer uma coisa interessante. Bom, o resultado da história foi... Hoje em dia, eles vendem mais do que o McDonald's nos Estados Unidos, né? Na época que foi levantado esse case, eles começaram a vender mais do que o McDonald's, eles passaram a ser reconhecidos como restaurante, eles ganharam vários prêmios de inovação nessa área, e o CEO deles brinca que até numa revista de vinhos, né, que é aquela coisa assim mais refinada no universo da alimentação, até numa revista de vinhos eles saíram. Então, eles conseguiram criar um oceano azul com esses clientes super fiéis, que são como se fosse um culto, como eu falei, dentro de um universo que era um oceano vermelho super avassalador, tá? Então, eu trouxe 3 casos para vocês hoje. Vamos fazer um resumo, né? Até para quem entrou depois e tal. Vamos fazer um resumo dessa aula. São 3 casos que eu trouxe para vocês. Da rede de hotéis Citizen-M, né, Cidadão M, Citizen-M, que criou uma experiência de luxo acessível, uma experiência de hotel 5 estrelas com preço de 34% mais barato. A gente falou da Kimberly-Clark com os papéis, os rolos de papel comprimidos, né? E também o uso de papel reciclável, de origem de papel reciclável. E a gente falou da Wawa, que subverteu o mecanismo do posto de conveniência, gasolina e lanchonete para virar uma cadeia de restaurantes, que também tem um posto de gasolina e uma conveniência junto. Então, isso é para a gente entender um pouco a lógica do Oceano Azul. E aí, já vou dar um spoiler da aula de amanhã, que são essas palavrinhas que eu falei que são muito importantes, né? Que eu vou pensar em reduzir, o que eu posso reduzir, o que eu posso eliminar, o que eu posso criar e o que eu posso ampliar, né? Tem uma ferramenta dentro da estratégia do Oceano Azul que é só para ajudar a gente a fazer esse raciocínio. E isso é muito importante se a gente realmente está buscando uma diferenciação importante no mercado para parar de competir por preço. Foi o que a gente falou ontem bastante sobre o que eu preciso fazer para parar de competir por preço, né? Dentro de mercados de concorrência acirrada. Falamos da subversão dessa lógica, desse trade-off, dessa compensação valor-custo. Então, esses casos que eu trouxe para vocês hoje são casos que conseguiram fazer isso de forma bem sucedida.
E aí, amanhã a gente tem a nossa aula no YouTube, às 8 da noite. E nessa aula eu vou explicar para vocês como funciona, o que é, né, a estratégia do Oceano Azul em detalhes, como ela funciona, quais são as ferramentas dentro dela, para você saber qual que é o processo, para você entender qual que é o processo para aplicar isso no mercado, né? Vou até pegar para mostrar aqui para vocês que existem 2 livros, né, isso. Esse primeiro aqui, que é o mais antigo, né, a estratégia do Oceano Azul, como criar novos mercados e tornar a sua concorrência irrelevante. Esse aqui bem mais bonito, né? Que é a transição para o Oceano Azul, muito além da competição, passos comprovados para inspirar confiança e gerar crescimento. Eu tenho sim, Zu, eu tenho um curso focado em Oceano Azul, vou até falar um pouco dele amanhã no fim da aula, tá? Vou explicar, mas só no final da aula. Porque eu quero que vocês tenham realmente esse passo a passo de qualquer forma, tá? Amanhã. E aí, por que a gente está fazendo no YouTube? Como você sabe, para dar uma aula para você poder anotar, para você poder enxergar, eu preciso de slides. Eu não consigo, se alguém souber até como que eu faço, que eu já vi umas pessoas usando slides aqui no Instagram, eu não sei qual é o aplicativo para fazer isso. Então, vou fazer isso lá no YouTube. E para você se inscrever, para você receber o link para essa aula, você tem que se inscrever, né? Para eu te mandar o link. E aí, ele tá dentro do meu perfil aqui do Instagram. Então, você vai lá na minha biografia, lá no perfil do Instagram, no link, né, que tem lá. Clica no link e já vai ter o acesso para a página de inscrição para a aula. Dentro do Conecta, a gente fala mesmo muito de diferenciação, né, Zu? A gente fala bastante de diferenciação. Só que a gente está falando de uma diferenciação, inclusive de valor, mas nós não estamos falando dessa mudança de processo. Dentro do Conecta, a gente não está trazendo esse processo especificamente, que é esse caminho para criar novos mercados, para criar um oceano azul. Dentro do Conecta, a gente vai trabalhar a diferenciação da marca, a diferenciação de valor. E eu até vou trazer amanhã alguns cases que são a intersecção das duas coisas, tá? Vai ser bem interessante. Se o YouTube permitir, se der tudo certo, eu vou deixar gravado o replay, tá? E aí, para quem tiver inscrito na aula, eu vou avisar do replay estar disponível. Eu nunca prometo, porque, né, enfim, o YouTube é uma incógnita, mas no geral não dá problema, tá? Mas o legal para quem puder assistir ao vivo é poder tirar dúvida, poder fazer pergunta, né, poder estar ali para tirar todas as dúvidas que tiver na hora. Quem se inscrever na aula vai ter também a opção de entrar num grupo fechado do WhatsApp. E aí, depois da aula na quinta-feira, eu vou abrir para tirar dúvida também, tá? Então, caso aconteça isso, você pode tirar dúvidas depois também no grupo. Eu vou abrir também aqui um box de dúvidas, tá? No meu Stories, caso você tenha alguma coisa para perguntar. Então, eu vou abrir a hora que a gente terminar aqui. Caso você tenha alguma dúvida, não deu para colocar aqui, não quis, estava, né, prestando atenção, enfim, eu vou colocar esse box de dúvidas. E faço um convite também para vocês entrarem no grupo do Telegram. Como eu falei, você entrando, você vai ter acesso a esses resumos que eu fiz das aulas, das lives anteriores, que foram sobre a questão da inovação, que eu trouxe as tendências de mercado do pós-pandemia e tudo isso. E o link também está lá no perfil, tá? Se você clicar no link do perfil, ele vai abrir todas essas possibilidades para você, né? A página de inscrição da aula, o grupo do Telegram e tudo mais lá no meu Linktree, né? Que é um conjuntinho de links que a gente coloca lá no Instagram. Bom, eu acho então que era isso a nossa conversa por hoje. Queria trazer esses cases para vocês, para ficar muito mais claro, né? Quais são as possibilidades
dentro da estratégia do Oceano Azul. Lembrando que eu trouxe casos de grandes empresas aqui hoje que fizeram isso intencionalmente para dar uma ideia um pouco de quais são as partes envolvidas, e amanhã eu vou trazer casos de pequenos empreendedores e profissionais liberais dentro dessa aula. Mas qualquer um pode aplicar essa estratégia. Por quê? A metodologia, ela é o passo a passo para você analisar o seu mercado, o seu caso específico, para você entender qual é o seu oceano vermelho e como você faz para romper essa barreira da competição, realmente criar um novo mercado, se posicionar no oceano azul e tornar sua concorrência irrelevante. Então, qualquer pessoa pode aplicar isso. Era essa a nossa conversa, então, por hoje. Gente, assim que a gente terminar aqui, essa live já vai ao vivo lá pro IGTV, para quem quiser reassistir ou ver o começo, caso tenha perdido. E aí eu espero vocês no YouTube para esse nosso encontro ao vivo também, para a gente passar o passo a passo dessa estratégia para você poder aplicar no seu negócio. Beijo grande! Boa terça-feira, bom resto de semana para todo mundo e a gente se vê amanhã.